Então, vamos começar. Eu gostaria de convidar primeiro a doutora Joana Dantas. Ela é médica do Serviço de Nutrologia e Diabetes do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ela é diretora da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional do Rio de Janeiro, no biênio 2020-2021. É mestre e doutoranda em Nutrologia pela UFRJ, presidente do Departamento de Dislipidemia e Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, biênio 2021-2022, pesquisadora visitante da Universidade de Lund, na Suécia. O tema para a doutora Joana é obesidade, a praga do século XX, por que é importante descobrir ou desenvolver métodos terapêuticos minimamente invasivos. Joana, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. É sempre bom ter uma discussão multidisciplinar. Agora é com você. Pode começar a apresentação. Obrigado. Tá ótimo. Obrigada, Joaquim, pelo convite. Rafael, é um prazer estar aqui com o Dr. Clifford essa noite. E eu vou dar um pouco a minha visão como endocrinologista sobre a dificuldade que a gente tem em tratar a obesidade hoje em dia. Deixa eu dividir minha tela aqui com vocês. Pronto. Então, o título proposto aí para o Rafael é a epidemia do século XXI, da obesidade. Por que precisamos de terapias minimamente invasivas? Então, eu trouxe essa charge, eu acho muito interessante começar nas aulas de obesidade, como mudou essa visão ao longo dos séculos. Você vê que antes de Cristo, a obesidade era idolatrada, e hoje em dia a gente já tem a idolatria ao perfil magro e a população toda obesa. Como é que evoluiu ao longo desses milênios? Mas a gente sabe que não é fácil perder peso. A gente tem uma interação entre fatores genéticos, meio ambiente, epigenética. E a própria idade, a gente vê, tem alterações metabólicas, o próprio metabolismo ao longo da idade que fazem a gente ganhar peso. Além de difícil perder peso, difícil manter o peso também. Mas, por definição, a obesidade é uma doença crônica. Então, é bom a gente ter essa ideia que não é pontual. Então, na agenda de hoje, vou falar rapidamente da epidemia da obesidade no Brasil e no mundo, por que tratar a obesidade, passar isso para o nosso paciente também, e qual a eficácia dos tratamentos atuais para a obesidade. Dieta, mudança de estilo de vida, das medicações, o balão e a cirurgia bariátrica. É claro que eu vou focar do que a gente dispõe aqui no Brasil. Então, no mundo, a gente vê que a obesidade tem uma prevalência epidêmica. Atualmente, nós temos 700 milhões de obesos no mundo. Se a gente considerar sobrepeso e obesidade, são 2,3 bilhões, dados da OMS. Nesse mapa mundial, a gente vê que os países mais obesos são os Estados Unidos, México, a África do Sul, países ali do Oriente Médio, e aqui na América do Sul vai ter o Chile e o Uruguai como principais. Bom, e no Brasil? Então, eu trouxe aí os dados do Vigitel, que é interessante até para o Clifford entender onde estamos no Brasil. Então, em geral, 26,8% da população adulta está obesa. Dividido entre homens e mulheres, as mulheres chegam ali em torno de 30%, dados de 2019. Comparado com 2003, a gente vê que houve um aumento exponencial. E aí a gente pergunta onde vamos parar. Então, a obesidade hoje, sim, é um problema de saúde pública. E por que tratar a obesidade? Então, a obesidade e mortalidade já não é atual essa relação. A gente vê que Hipócrates, antes de Cristo, 460 antes de Cristo, já observou que pessoas que são naturalmente muito obesas são propensas a morrer mais cedo do que aquelas magras. Bom, ao longo do século passado, diversos dados populacionais foram sendo publicados que mostraram que a partir do IMC de 30 há aumento de câncer, diversos tipos de câncer, e a partir do IMC de 25, aumento da doença cardiovascular. Então, começou a pontuar a importância de controlar esses fatores. Quais são as outras comorbidades associadas à obesidade, além da doença cardiovascular, com AVC, infarto, a hipertensão? Também tem piora da qualidade de vida do paciente com artrose, gota, insuficiência venosa crônica, maior propensão para desenvolver diabetes, hepatite não alcoólica com cirrose, apneia do sono e até insuficiência cardíaca também, independente de ter doença aterosclerose. Em relação aos cânceres mais frequentes, a gente vê aí liderando a população inglesa, por exemplo, liderando mama,
intestino e rim. E aí, na Inglaterra, depois do tabagismo, é a segunda causa prevenível aí de câncer na população. Por que é tão difícil? Principalmente porque eu defendo de vários fatores. Dieta, mudança de estilo de vida, atividade física, estresse do dia a dia, o sono, uso ou não de medicações, tem medicações que levam a ganho de peso, e quais medicações que eu posso usar para levar o paciente a perder peso, e que outras intervenções eu posso fazer nesse meu paciente. Para poder conseguir perder peso, eu preciso pelo menos de um déficit calórico de 500 calorias por dia, para ter um déficit semanal de 3.500 calorias, finalmente o paciente perder 2 quilos. Então, a gente vê que não é fácil. O que a diretriz de obesidade fala para a gente, né? Então, a última publicada aqui no Brasil foi 2016, que uma perda de 5 a 7% do peso corporal já melhora os parâmetros metabólicos e deve ser considerado como alvo inicial para o nosso paciente. Com as dietas, o que a gente consegue? Então, essa meta-análise reviu diversos tipos de dieta e a perda de peso em 6, 12 meses ou até em 4 anos. Lembrar que essa primeira curva que a gente vê aqui em cima é o grupo controle, então a gente sempre tem que subtrair o resultado do grupo controle. Sim, as melhores perdas são com 6 meses, a gente observa com as terapias nutricionais e mudança de estilo de vida, há um progressivo regranho, né? O melhor resultado com a dieta seriam trocas alimentares por refeições prontas, que geralmente são refeições líquidas, os shakes têm uma perda de peso mais significativa, e aí depois a gente vê com a dieta low carb, dieta low fat, mas resumidamente a dieta leva a perda de 3 a 5% do peso inicial dos pacientes em 6 meses e de 1 a 3% em 12 meses. Então, a gente já começa a ver essa dificuldade. E quando o paciente não consegue perder peso apenas com a dieta e mudança de estilo de vida, pode lançar mão do tratamento farmacológico. A Sociedade Brasileira de Obesidade recomenda ou pode ser utilizado no IMC maior que 30, sem comorbidades, ou no IMC maior que 25 ou 27, com comorbidades, na falha do tratamento não farmacológico. Toda vez que a gente pensa em medicação, eu tenho que pesar o custo, o benefício e os eventos adversos. O que a gente tem disponível aqui no Brasil? A sibutramina não é disponível nos Estados Unidos, mas está disponível aqui no Brasil. O orlistat, que está disponível nos 2 países. A liraglutida também. E a losartanina, que foi recentemente tirada no mercado também dentro dos países. Eu trouxe rapidamente o estudo final dessas drogas para ver o que a gente consegue perder peso com elas e alguns efeitos adversos que a gente vê na prática clínica. Então, o orlistat, no estudo Chandos, levou uma perda de peso, subtraindo ao placebo, limitada, em torno ali de 2, 3%, mas na nossa prática clínica, o que mais dificulta usar o orlistat são os eventos adversos. Então, diarreia e esteatorreia acontece em 26% até 30% dos pacientes, associada à incontinência fetal, flatulência, e deficiências das vitaminas A, D e K, após 4 anos de uso, elas devem ser monitorizadas. De bom, são medicações que agem apenas no trato gastrointestinal e tem uma pouca interação medicamentosa, exceto com Marevan. Sibutramina. É ainda utilizada aqui no Brasil, ela tem um custo bem acessível, então a gente usa com alguma frequência. E aí que a gente vê nessa meta-análise quanto que a gente consegue perder peso com a sibutramina. Aqui embaixo, eu subtraí o placebo em torno de 4% do peso inicial. O que limita mais a gente na sibutramina é a segurança. Em 2010, foi publicado o resultado do estudo SCOUT, que avaliava a segurança cardiovascular da sibutramina, mais de 10 mil pacientes, mais idosos, com comorbidades e alguns já com prevenção secundária, já tido evento cardiovascular. E a partir dali, a gente começou a limitar um pouco o nosso uso, porque aumentou o número de eventos mês, né, e principalmente AM e AVC não fatal, em 16%. Não aumentou mortalidade, mas aumentou IAM e AVC não fatal. Outros eventos adversos que limitam nossa utilização é constipação, transtorno de ansiedade, depressão. Então, a gente vê que a gente tem que escolher a dedo, né, o paciente que pode usar sibutramina, pode ter cefaleia, pode ter um aumento da PA e da frequência cardíaca, que pode ter sido os fatores que aumentaram a frequência de infarto e AVC não fatal. Então, hoje, aqui no Brasil, a sibutramina pode ser feita para pacientes com menos de 60 anos, 55 anos, sem comorbidades.
né, pode ser feito em pacientes hipertensos, desde que a pressão esteja controlada. Então, limita um pouco o nosso grupo de pacientes. A liraglutida está aqui no mercado, talvez seja a principal medicação, na dose de 3 miligramas. Então, aqui eu trago os resultados do estudo SCALE, né? E aí tem uma perda de peso mais significativa, a gente vê ali em torno de 6, 7%, subtraindo o placebo. Um número significativo dos pacientes atingem uma perda de peso maior que 5% do peso inicial. Então, isso também é um alvo importante nos estudos de intervenção. Mas, novamente, só para lembrar, a gente usa bastante, mas tem eventos adversos, sim. Né? Em torno ali, a gente vê em torno de 20% a 40% entre náusea, vômito, constipação, diarreia. Colelitise é uma complicação que pode acontecer, né? A própria obeso já tem mais tendência a ter colelitise, mas a medicação aumentou um pouco esse risco. Tem um questionamento em relação à pancreatite aguda, mas atualmente os dados do FDA dão uma segurança para a gente usar em pacientes que nunca tiveram pancreatite, e que limita aqui no Brasil é o custo e o fato de ser injetável. Rapidamente, a lorcarcerina foi retirada do mercado, ela tinha uma perda modesta de peso, a gente vê ele só em 3 a 4%, mas tinha uma boa tolerabilidade e a gente tinha segurança cardiovascular com ela. Qual foi a questão da lorcarcerina? Houve um aumento não balanceado de câncer no braço da lorcarcerina. Então, o FDA, por consequente aqui também no Brasil, retirou do mercado agora em 2020 essa medicação. E as medicações off-label, que também aqui usamos menos no Brasil, né, já que não tem a disponibilidade na farmácia, a gente tem que mandar manipular e algumas não são disponíveis, mas trouxe aqui resumidamente alguns resultados. No caso da naltrexona com a bupropiona de liberação prolongada, tem uma redução modesta do peso, mas tem. Evento adverso que limita um pouco é náusea, vômito, também pode dar um pouco de aumento de frequência cardíaca e pressão arterial. Para reduzir os eventos adversos, a gente tem que fazer uma titulação mais lenta, mas é possível. E a tensão, porque também diminui o limiar convulsivo, então não é possível para todos os pacientes. Com resultados mais significativos, a combinação da fertermina com topiramato, então a gente vê ali a queda do peso inicial, percentual de queda do peso inicial com a dose da fentermina com o topiramato de 15 com 92 e a dose intermediária, né, com uma perda um pouco menor. Né, um grupo significativo de pacientes também tem uma perda maior que 5%. Lembrar, a gente não tem fentermina aprovada aqui no Brasil, a gente tem topiramato. E de eventos adversos. Irritabilidade, sonolência, principalmente pelo topiramato, né, uma amnésia para eventos novos, parestesia, depressão também pode ser precipitada, né, então é uma medicação que a gente vai ter alguma limitação, né, pelo menos o topiramato puro que a gente tem aqui no Brasil, a gente não consegue usar tanto por conta dos eventos adversos. Esse mês foi publicado esse estudo para nós, endocrinologistas, muito interessante, que talvez é o que dê a maior perda de peso em relação ao placebo, é o estudo STEP com a semaglutida semanal, uma vez por semana, numa dose mais alta. Então, só explicar para vocês, a semaglutida para diabetes, a gente usa na dose de 0,25, 0,5 e 1 miligrama, uma vez por semana, e esse mês foi publicado o estudo com 2,4, então mais do que o dobro que a gente usa para diabetes, mas com um resultado interessante. Mas, novamente, a gente fica atento só para os eventos adversos. Né? Então, novamente, náusea, vômito, colelitise, são semelhantes aos eventos da liraglutida, já que ambos são análogos de GLP-1. Liraglutida de uso diário e o semaglutida semanal. Bom, resumindo, essa tabela tem o percentual de peso ajustada pelo placebo, subtraindo o placebo. Então, a gente vê uma perda modesta com basicamente todas as drogas, apenas com mais significativo o topiramato com a fentermina e o Ozempic, semanal, nessa dose mais elevada. O que mais que a gente pode fazer pelo nosso paciente que está com obesidade? A gente não consegue só com mudança do estilo de vida, atividade física, ou que não pode usar alguma dessas medicações, enfim. Então, a gente pode lançar mão do balão intragástrico. A gente vê a foto dele, ele é posicionado por endoscopia. Então, ele tem 2 endoscopias para introduzir e para retirar. Tem balão que vai ficar 6 meses, agora tem outros que podem ficar 9 meses. A opção do balão, que não precisa de endoscopia, que você engole, ele infla já posicionado,
né? Tem resultados recentes interessantes com essa técnica. E a perda de peso com balão é em torno de 14%, alguns estudos 12%. Então, é uma perda de peso um pouco mais significativa do que as medicações que a gente dispõe aqui no Brasil, mas um fator limitante, os eventos adversos, né? O primeiro mês o paciente costuma vomitar muito, às vezes desidrata, tem muita dor epigástrica, queixa de refluxo é uma limitação importante, cerca de 10% aqui né, nos estudos, nas meta-análises, retiram o balão. Aqui no Brasil, a nossa taxa talvez seja um pouco maior, né? Migração do balão é uma complicação que pode acontecer e úlcera numa frequência menor, né? Mas a gente pode lançar mão desse mecanismo não invasivo também. Cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica já é um procedimento mais invasivo, leva uma perda de peso mais significativa, então a gente vê aí que no primeiro ano, com o sleeve e com o bypass, né, tem uma perda de peso inicial entre 25% e até 32%. Né? Depois, progressivamente, ocorre um reganho. Então, aqui é uma compilação dos dados americanos, né? A gente também tem dados da Suécia, com a SOS, já com 15 anos de pacientes operados. Né? Claro que isso é muito significativo, mas quando a gente considera a cirurgia bariátrica, a indicação atual aqui no Brasil são aqueles pacientes com IMC maior que 40, ou pacientes com IMC maior que 35 com comorbidades, ou entre 30 e 35 que tenham diabetes sem controle adequado com as medicações habituais. Ou não são para todos os pacientes. As complicações precoces da cirurgia bariátrica reduziram muito nos últimos anos, como tromboembolismo pulmonar, sangramento e fístula, mas ainda ocorrem. Mas os pacientes têm que entender que eles vão repor vitaminas ao resto da vida, né? E que não é um tratamento temporário. Né? Com frequência a gente usa suplementação proteica, que eles não conseguem fazer ingesta adequada de proteína. Refluxo é uma queixa frequente no paciente que faz sleeve, dumping, pode acontecer naqueles pacientes que fazem bypass, o sleeve numa frequência menor, vômitos podem acontecer e desenvolvimento de alguns transtornos psiquiátricos após a cirurgia bariátrica, como alcoolismo, depressão, compulsão alimentar também, e uma complicação cirúrgica mais tardia seria a hérnia interna. Eu trabalho com cirurgia bariátrica, eu gosto, faço pré-operatório, pós-operatório, mas eu entendo que não é para todo paciente. Né? A gente acaba limitando no nosso pré-operatório alguns pacientes que não se enquadram, seja por não desejarem ou por ter comorbidades que psiquiátricas não permitem ou até complicações clínicas que não permitem o procedimento. Mas eu vou deixar com vocês aí como mensagem final a pergunta que me foi feita, né? Então, por que precisamos de terapias minimamente invasivas? A obesidade é uma doença muito complexa. A gente precisa de uma associação de terapias e novas opções são necessárias. Né? As opções que nós temos atualmente não resolveu o problema da obesidade mundial. As medicações que a gente dispõe no Brasil têm um efeito modesto. Talvez agora a semaglutida semanal numa dose mais elevada, a gente vai barrar aí no Brasil com questão de custo, né? Tem um efeito mais significativo, mas todas as medicações têm um efeito modesto no peso. A cirurgia bariátrica tem um efeito mais significativo no peso, mas também associado às morbidades. Isso vai ser discutido caso a caso com o paciente. E os tratamentos atuais não resolveram todos os nossos problemas, né? Então, acho que a gente precisa, sim, colocar os procedimentos minimamente invasivos como uma opção nova, entender como eles funcionam no paciente e qual paciente que vai se enquadrar a esse procedimento. Qual que vai se enquadrar a cirurgia bariátrica, qual que vai se responder melhor à medicação e, possivelmente, no futuro, a gente vai combiná-los. Né? Muitos pacientes podem fazer mais ser necessário mais de uma conduta para o controle da obesidade. E lembrando que é uma doença crônica que provavelmente vai acompanhá-lo a vida inteira. Então, eu vou terminar aqui desejando assim, a imagem da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia em relação à obesidade. A obesidade eu trato com respeito e fico à disposição aí para a nossa discussão no final das apresentações. Joana, muito obrigado, parabéns pela excelente apresentação. Esse é um tema que realmente desperta muito interesse, acho que de muita gente. A gente vai ter bastante coisa para discutir no final. Eu vou passar adiante para o Clifford, e aí daí a gente faz uma discussão final todos juntos depois da palestra do Braz, tá bom? Obrigado. The next
talk is from Dr. Clifford. Dr. Clifford Weiss is Associate Professor of Radiology and Radiological Science. He also holds appointments in surgery and biomedical engineering. Additionally, he serves as Medical Director of Johns Hopkins Center for Bioengineering, Innovation and Design, the Director of the Johns Hopkins HAT Center of Excellence, as well as Director of Johns Hopkins Vascular Anomalies Center. He's going to talk about bariatric embolization. Where do we stand? Thank you, Dr. Clifford, for being with us tonight. And thank you very much for inviting me. I hope you can see and hear me. Yes. Okay, and let me get to, and do you see the whole screen or just a presentation? There we go, presentation. So yes. Thank you very much. And I really appreciate being here. It really is an honor to be invited. We're going to talk about bariatric embolization and primarily focusing on the clinical trials and where our clinical trials have shown us data and what we're seeing. These are my disclosures. Everything I'm talking about tonight is off-label. We've just heard about the worldwide pandemic that preceded the current worldwide pandemic, which is obesity. And what is very interesting is that in the next handful of years, there are predictions that obesity will actually be the largest food-related illness over and above hunger in the world. And as you can see, our trends towards obesity have not slowed down. They just keep pushing forward. And, you know, we're looking in the United States at obesity rates above 30%. And unfortunately, a lot of that is the more severe obesity. Now, we heard a lot about obesity treatment, and I just wanted to talk very quickly about where I think a lot of the alternative therapies fit. So if you look overall, most patients that are overweight and really not in a significant illness and have BMIs of body mass indices of 25 or above, they start with diet and exercise, and that works for a lot of patients. And then the heaviest patients, we already heard BMI of 35 and above with a comorbidity, or a BMI of 40 and above with no comorbidity, will qualify for surgery. Although on average, only about 1% of patients who qualify for surgery will get the surgery. Some of that's because of fear, some of that's because of access in the United States and health insurance. So as you can see, there's a whole bunch of treatments that have come up over the past decades that treat patients with BMIs between 25 and 35, right? We heard a lot about pharmacotherapy, about gastric balloons, et cetera. We even saw a little bit of data on the adjustable lap band on one of your bariatric surgery slides. But what you see is that I think embolization and other interventional treatments, which are outside the scope of today's lecture, also fit to fill that gap. Now, why do we talk about bariatric embolization? What does it mean? Where did it come up with? Well, you have to think of the stomach as something more than just a repository for food. The stomach is actually an endocrine organ. And so there are a balance of signals, of satiation signals, such as GLP-1 and PYY and leptin that come from the gut. And then the very potent hunger stimulating hormone ghrelin, which comes from the fundus and body of the stomach and some of it from the duodenum. And there's this balance between the two of them. What is bariatric embolization? It is a targeted embolic therapy where we deliver small particles into the fundus of the stomach. The theory is to downregulate ghrelin. I don't think that's going to be completely proven yet, but and therefore to downregulate the hunger signals. But really what it is to defunctionalize a part of the stomach. And when you look at the balance of these hormones, you see that ghrelin, when you're fasting, when you have you're on a diet, your body starts screaming for food, right? And ghrelin is produced by the stomach, and it drives you to eat. And you see the satiation hormones, GLP-1, PYY, CK, leptin are suppressed. And then when you have a meal or when you have bariatric surgery, your ghrelin drops and your satiation hormones rise, right? And if you look, if this is the stomach and the green dots represent the cells that produce ghrelin, gastric bypass and gastric sleeve remove those cells from the flow of food. That's what we're trying to do with bariatric embolization by downregulating the hormones. Now, we did about 12 years worth of animal work in my lab and in a couple other labs across the country,
where we were able to show that when you did embolic therapy of the gastric fundus, you were able to have weight loss in growing swine. Now, it actually isn't loss of weight, it's a decrease in the weight gain scale. We were also able to show a reduction in ghrelin production. This is our sham animals. The brown dots are actually ghrelin producing cells in the fundus, and the bariatric animals have fewer of those than the sham. We've been able to show we have GLP-1 elevation. That was just published in JVIR as well. And we saw ulceration in about 40% of animals, but it wasn't clinically significant in that it was all healing by the time the animals were sacrificed. And we showed that also in dogs, and this wasn't our group, this is a group from China, showed that if you embolize dogs that are obese, they'll actually lose weight as well. So what does that mean for us? It means we look a little bit like bariatric surgery on a smaller level. So we start to look at the data that supports bariatric embolization clinically. We start with retrospective data, and there's a handful of studies. And very briefly, this is data that gives us enough evidence to go and say we want to do a prospective trial. So we have the animal data, and then we have these retrospective studies. And this is a very interesting study out of the Mass General, which shows that if you embolize patients for upper GI bleeding, and we do this all the time, we embolize the stomach every day for people who have either bleeding ulcers or bleeding tumors or other reasons for bleeding. If you look at people who have left gastric embolization, that feeds the fundus of the stomach. At least it's one of the 3 or 4 arteries that does. It's the primary feeding artery. And then you compare it to other arteries that are embolized for upper GI bleeding. There's about a 5% difference in weight change over 3 months. So 7.3% total weight loss versus 2%. They did the same thing in patients without cancer, and they showed a significant drop in BMI and a total weight loss of about 16 pounds over 12 months, right? Now, these are not patients who are healthy. These are sick, actively sick, admitted patients who are bleeding for some reason. So this is just data that shows, hey, we know it's safe. We've been doing it for years, but it also does lead to weight loss. Recently published out of the Mayo Clinic, they did another retrospective study. They showed 16 patients with a mean follow-up of about a month and a half. And they actually had CT assessment of body fat, and they showed that overall the body weight changed by about 6%. They had a total fat decrease of 3.7%, and they showed a decrease in skeletal muscle as well in about 7%. Now remember, these are patients that are devitalized, they're in the hospital, they're sick, but in any diet program, unless it's coupled with exercise, etc., you would expect lean muscle mass to drop as well as fat. Now, we have one study out there that was retrospective and looking at weight loss in a retrospective fashion. This is a group that published on 16 overweight patients. And these are actually patients who have BMIs that would be overweight, not obese. Were not candidates for bariatric surgery, and they came into clinic for embolization. Their mean BMI was around 30. Okay, so that's just a little under, that's overweight. They had pre-procedural endoscopy. They did left gastric embolization with 2 different types of particles, 3 to 5 and 500 to 700 micron embospheres to distal stasis, followed by gel foam slurry. So a whole mishmash of stuff was put in. As I want to just mention, when you look back at the animal models, we always use 40 to 50 micron beads. And the reason for that was the original experiment we did was actually using sclerosants before they had very small calibrated beads. And the animals, did lose weight and did decrease ghrelin, but it wasn't a tolerable procedure. So that's why we switched to teeny tiny beads, the 40 to 50 micron beads. So you can see that these are much larger than we would have used in an animal model, right? About 10 times larger. They had 11 patients who followed up in clinic. These, again, were patients that were clinically embolized. This is the nice image of the left gastric, seeing a good piece of the stomach. They had upper endoscopy in 10 of them. 1 of them had an ulcer resolved PPI, and they showed about 10% of initial body mass weight loss at 3 and 6 months. 1 patient had successful bariatric surgery, and then they did have 1 significant adverse event in this study with pancreatitis, gastric perforation, and splenic infarction. And I think with very careful embolization that can be avoided, but this is what will happen clinically when you start doing patients. You will get some patients who get sick. Now, most of our data is in the prospective single-arm trial, and I try to do 1 or 2 slides on most of the studies. I will cruise through the study that was done in Brazil and let you guys handle that in the next lecture, but I want to go through them quickly. The first one actually was Kipsady et al.
And they actually have the first randomized controlled trial too. They went off to Eastern Europe and did 300 to 500 micron bead block in the left gastric with no lifestyle intervention. So these patients came in, they were embolized on the trial, and they're sent back out without any weight management or control that way. They did 5 patients with a mean BMI of 42. They had 3/5 had epigastric discomfort. They showed no ulceration at 24 hours or 1 week. And they showed a 17% mean weight reduction at 12 months. That's the best data we have of any of it. That's 5 patients, it's pilot. I don't know what degree of embolization they did. And they also showed a significant drop in ghrelin as well over that time. Get Lean in 2016 was 4 patients. Again, 300 to 500 micron bead block. We're still 10 times bigger than what we would have used in animals. They showed minimal diet intervention, 1 diabetic patient, and they showed a weight change at 6 months of 8.5%, which is pretty good, right? We were seeing a lot more weight loss here than we were with a lot of medications. An excess weight loss of 17% and a significant drop in hemoglobin A1C in the 1 patient that was done. They did have ulceration in 3 of the 4 patients. Now, BAI is a study out of China. I'm still waiting for the final data. I'm excited to see that. 7 patients with a BMI of greater than 30, a very large embolic, 5 to 7 PVA is more like a 700 to 900 micron spherical embolic, no weight management, left gastric artery only. They showed almost a 10% 6-month weight loss, 12% at 12 months. And they showed serum ghrelin decreases at all time points, only significant in the first time point of 40%. And then they did a really interesting study of MRI assessment of adipose tissue, and they showed a decrease in the subcutaneous adipose tissue. That's really interesting, is where the weight is lost, and we're looking into that in our current trial as well using MRI. They showed 1 ulceration and 1 hematoma at the access site, okay? Perlin et al. Was a transradial study in 2018 to look at severe obesity, and this is actually done by cardiologists. They did bariatric embolization after coronary angiography. So you've heard of drive-by renal angioplasty. This is drive-by bariatric therapy. All the patients were diabetic. They were all males. They had no intervention in terms of diet or exercise. They did a radial approach, which is very what a lot of people are doing. And they used what looks like 300 to 500 micron bead block, but it could be a Cook product, but it was PVA brought to complete stasis. And there were no complications, and they showed a median weight loss of 13 kilograms at 6 months. So that's, and these are much more like a normal patient, right? They smoke, they have diabetes. In fact, they all have diabetes. They have chronic kidney disease. You know, these are not healthy patients, and this looks a lot more like what a regular patient would look like. Interestingly, they had 6 patients that had long-term follow-up. 1 had died of pulmonary embolism. This just came out. 1 had a repeat bariatric embolization 18 months. And what you can see at the top is the embolization, first embolization, pre and post. On the bottom, it's recanalized, and you have the second embolization, pre and post. 1 patient had paradoxical post-embolization weight gain. We've seen that in animals too. When you're too gentle with your embolization, really gentle, animals tend to gain weight as well. And you can see all of the patients had some recidivism, but no one really, other than it looks like that 1 patient, really regained their weight significantly. Now, Zaytoun et al. Was done in pre-diabetic patients. And again, it's the same concept, 300 to 500 micron embosphere, BMI greater than 30, left gastric in this case. They all were pre-diabetic. They were not given any medications or weight management. They received gastroprotective agents per our protocol, and they got endoscopies. And they all had a total weight loss, or an average total weight loss, of 9 kilograms. And in a linear correlation, they had a hemoglobin A1C drop as well of 21%. But it is a linear correlation. So with weight loss came hemoglobin, no complications. I'm going to move past this because you're going to hear a lot more about this in a few minutes. But a very exciting study out of Brazil. I think it's important just to notice, again, ulcerations are really common. I don't even consider it a complication anymore. To me, we know that's going to happen in between 30 and 100% of patients. Now, our trial, which is the largest to date until recently, was a single center IRB FDA approved trial of morbidly obese patients with BMIs greater than 40. We used a 300 to 500 micron embosphere.
We actually started this before most of the trials started and finished it before most of them, except for the one that was done in Eastern Europe. We did it at 2 centers. This is why we don't do just left gastric embolization. If we can, we will try to do gastroepiploic and left gastric. Left gastric covers a lot of the stomach, but there's a cap here we might want to get, and we would get very distal if we could, and embolize that from gastroepiploic. Now, I don't do that in everybody, but I do it when I think I need it based on imaging. These are very American patients. They are mostly African-American, mostly female. Our mean BMI was 45, and our range of excess weight, that's weight over and above lean body mass, was between 118 and 213 pounds. All of these were technically successful. We had no major adverse event. We had a little under 50% ulceration rate. We had one patient that had a chemical-only pancreatitis for about a week or two, and that's because in my second patient, she was having abdominal pain, which is very common after this procedure. In fact, everyone gets it. Well, I'd say about 60% get it. And I checked labs and found that there was an elevation in amylase and lipase. That all came down very quickly, and she wasn't symptomatic. And one patient had delayed gastric emptying that was responded, and by 6 months was back to normal. If you look overall at all of our patients, the 5 patients we did kind of to try it out, and the 15 at the 2 sites, we showed about a 6% total weight loss at 6 months. That kind of flattened a little bit and went up at 12 months to 6%, so 6.7 to 6%. If you then look at only the last 10 patients done at our institution, where I had very structured weight management, we bumped up about 1 percentage point, a little under 1 percentage point. So there is definitely a procedural effect. And this is all of our data, and you can see some of our patients did really well, and some of our patients didn't, and you can see the trend line was a pretty rapid weight loss that was then maintained by most patients. I think very interestingly, the hunger changes preceded weight loss. So weight loss and hunger kind of went down at the same time. And as the blue hunger line started to increase as we went through the study, so did the patient's weight regain. We did show a change of hemoglobin A1C and glucose, but it wasn't statistically significant just because we didn't have patients who were diabetic. They were all either pre-diabetic or normal. But it is a nice sign, and we didn't see any response with weight, but we wouldn't expect it in terms of a relationship between hemoglobin A1C and weight, because these patients weren't diabetic. If you look overall, this is an old slide, and it's only useful to show you we use a lot of different embolic in these patients with a lot of different results and not many severe adverse events. We did a systematic review of this work and showed if we looked at all the studies that were not done for cancer, we just skip to the conclusion there. It's 8% weight loss overall between 6 and 12 months. And the most positive predictor was being male. If you were male, you tended to lose weight better than if you were female. And I think that's relatively well-known fact. We have one prospective randomized controlled trial. I would like to have been the first, but we can't quite go as fast sometimes as other countries. This was a randomized, blinded controlled, sham controlled trial of 44 patients with BMIs of 35 to 55 with a used bead block. They used a occlusion balloon microcatheter for protection, but I think that was more of a commercial gimmick than anything of significance. They excluded patients, as we would as well. They did diet and exercise intervention. They used 6-month weight loss as an endpoint, and they crossed their patients over. Overall, the groups were very similar. They had nausea and vomiting in both groups, with greater in the BA group. One patient, they had about 1/3 of the embolized patients had mild ulceration. This is just an overall look. And if you look overall, their intention to treat analysis showed a 7 versus 3 kilogram weight loss, and per protocol, a 9 versus 1.9 kilogram weight loss was maintained at 12 months. And I actually had a number there for what percentages those were. I must have lost that somewhere, but they were reasonable percentages. It's not huge, but it's pretty good, and it shows that there's an effect over sham. Now, this is actually the percentages, right? So intention to treat was 3.6%, and then the actual per protocol was 6.5% delta between the two groups, which is nice. And then weight loss continued after the 6 months, and patients were randomized. I'm very impressed, actually, that they actually had a patient that had bariatric surgery 1.5 years after embolization. What you can see is these fuzzy blood vessels in the area of embolization as compared to the number 10 where they're normal, and those are recanalized blood vessels, right? So the body's going to respond
And I think it's starting to show us that surgery might be safe after this, which is one of the things that surgeons really worry about. We have a paper soon to come out on recanalization in animal models. I think also will say it's probably safe to do surgery. Our ongoing trial is called Beetles. We were originally funded by BTG, which is a British company, so hence Beetles. But this is actually looking at bariatric embolization with an embolic we designed to be tailored for bariatric embolization, much smaller than everything else out there, 1 to 200 micron embospheres, 59 patients, 54 randomized to 1-to-1 arm with a BMI of 35 with diabetics allowed. And it's a double-blinded randomized controlled trial with sham. We are done in May with our first 5 pilot patients, and hopefully all of our funding will be locked in for the rest of the trial after that. And that's looking very exciting. And the imaging visible embolic, I can't tell you what it does yet because I've only done 3 patients, but as soon as we've done 5, I will start presenting that data. I think the goal overall is we just did a research consensus panel for SIR, and we said that the goal should be closer to 10% weight loss just for the psychology of the patient. But the FDA is really only asking between 5 and 8% for procedures that require significant follow-up. And we're doing pretty well in our trials. We're actually looking as good as many of the medications out there with very few side effects and nothing after the first week or 2, after the pain of the embolization goes away. And unlike the balloon, you can't take it out. So when you've done it, you've done it. You can't take it out. Lots of questions, and so many questions need to be answered. What's our long-term safety and efficacy? How do we prove the efficacy? We think it's with structured weight management. We think it'll eventually be with drug as well. And we are really tailoring our embolic. Who is the ideal patient population? It's been proposed, and we're looking into this as well. Should we be looking at patients who need to get to surgery? They need to get to transplant surgery or orthopedic surgery, and they need to have a decreased weight so that they're safer during surgery. Patients who are having ovarian problems because they're obese. I don't know, but these are interesting patients to look into. Can we help with diabetes and metabolic syndrome? I don't know. I think so. Independent of weight loss? I'm not sure. We don't think it precludes future gastric surgery, but hopefully we're going to learn that soon with the trial we're working with in London with the bariatric surgeons. And how can we integrate bariatric embolization with our current standards of care? And that's probably one of the most critical questions that all of the rest of this will feed into. I just want to thank you all for your time. And I want to remind you that obesity is a complex and multifactorial disease, and it must be treated in a multifactorial way. You have to engage with all of our practitioners and our community organizers to do it. All we can do is maybe affect the metabolic and the hormonal, maybe the physiologic, but we can't fix the rest. So again, thank you for your attention. I'm happy to take questions later. Thank you, Dr. Clifford, for the fantastic presentation. We will have the discussion after the Rafael Braz presentation. Rafa, vamos lá. Vou apresentar o Rafael Braz. Ele é radiologista intervencionista da Rede DO, São Luís, coordenador da pós-graduação em Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular do IDOR e é membro titular da Sobrice. Ele vai falar sobre a experiência inicial com embolização bariátrica no Brasil. Toda sua, Rafa. Obrigado, Joaquim, pela apresentação. Vocês estão vendo a tela? Sim. Maravilha. Sim. Full screen. Não tem conflito de interesse nessa aula. Enfim, apesar de todas as dificuldades, foi uma pesquisa feita 100% financiada pelo SUS e pelo meu próprio bolso um pouco, mas não tem conflito de interesse. Então, a Joana já falou, né? O Brasil está virando, é o próximo Estados Unidos, né? Já estamos com 1/4 da população obesa e mais da metade em sobrepeso. O Dr. Clifford já mencionou, né, um resumo aqui antes de eu publicar o meu trabalho, um resumo, né, das pesquisas, mas eu quero aqui ressaltar alguns pontos, né? A maioria das pesquisas pegaram pacientes obesos mórbidos, né? Então você vê que a média do MC é 40,8, que até caiu um pouco por esse trabalho que ele mostrou de sobrepeso, que é esse aqui do Ellens. A perda de peso, considerando um outro artigo que não estava na meta-análise, foi um pouco maior que 9%, que eu achei muito boa, né? Acima de 5%, como a Joana mencionou, já é capaz de impactar o metabolismo do paciente e a saúde. Teve uma redução de grelina média em torno de 20% e
uma só complicação maior que foi descrita pelo Dr. Weiss, que eu vou mencionar, mas poucas complicações. E aqui em 44% são achados como úlceras, às vezes não sintomáticas, dor epigástrica após o procedimento, enjoo, enfim. São complicações que eu nem sei se são complicações. Então, foi mencionado sobre esse gap, que entre 30 e 35, mas talvez vá até 40, porque muitos pacientes obesos não conseguem fazer a cirurgia, não conseguem emagrecer, o medicamento, ele não tolera o medicamento, não continua, geralmente, somente 2% continua após um ano. Então, tem um grande número de pacientes aqui, infelizmente, a gente vê, às vezes, sendo indicado que ele engorde para poder ter indicação para cirurgia, então tem um gap, talvez entre 30 e 35, talvez um pouco maior. Então, talvez as próximas pesquisas se foquem um pouco nesse gap. E a questão, quase todos os procedimentos se basearam na embolização somente dos ramos fúngicos aqui da gástrica esquerda. E a gente olhando aqui as próprias imagens que estão nos artigos, a gente vê que após embolizar esse ramo fúngico, ainda tem vários raminhos aqui que provavelmente vão recanalizar e repermeabilizar o fundo gástrico. Aqui a gente vê que está faltando um pedaço, né? Claramente é nutrido por outra artéria. Então, será que foi pouco embolizado? Será que a gente consegue ir além na redução da grelina, na redução do peso? Essa é uma dúvida que eu tinha. Então, esse é um paciente meu, de uma das minhas pacientes, em que a gente vê a arteriografia da artéria gástrica esquerda, tem os ramos fúngicos, mas tem uma porção enorme aqui do fundo gástrico que não é nutrida pela gástrica esquerda. E quando a gente faz uma arteriografia da artéria gástrica epiploica, aqui pela direita, a gente vê claramente, quase como um Lego, um quebra-cabeça, encaixando a parte do fundo gástrico que está faltando. Então, a meu ver, é importante estudar, após a embolização dos ramos da gástrica esquerda, estudar outros ramos que possam repermeabilizar precocemente ou até mesmo que fazem parte importante da nutrição do fundo gástrico. Em relação ao MC, o único trabalho que não focou de jeito nenhum obeso mórbido, não contou com obesos mórbidos, foi esse estudo do Ellis, que ele foi bem usado. Ele selecionou pacientes com sobrepeso, a maioria, que falharam em emagrecer, né, com dieta e mudança de estilo de vida e não tinha indicação cirúrgica. Teve uma perda de peso muito boa aqui, de média de 8 quilos. Então, imagina um paciente, enfim, que eu me incluo um pouco, sobrepeso, que não consegue emagrecer. Se eu perdesse 8 quilos em 6 meses, estaria maravilhoso, né? Acho que resolve a vida do paciente. Ao contrário do obeso mórbido, que às vezes a perda de peso com esse procedimento não é suficiente, né, para ele. Mas esse também foi o que teve a complicação major, né, com infarto esplênico, pancreatite e perfuração. Provavelmente por embolização inadvertida da artéria esplênica. Em relação ao sistema metabólico, não houve nenhum trabalho que estudou isso só, que se focou nisso, né? Eu me foquei um pouco no meu, mas teve esse trabalho muito interessante, que ele estudou pacientes pré-diabéticos, 10 pacientes, aqui com IMC médio de obesidade grau 2, mas pegando alguns obesos mórbidos, pré-diabéticos, hemoglobina glicada aqui do pré-diabético, né? De 5,7, 6,4, e ao final de 6 meses, ele teve uma redução do IMC, de obesidade grau 2 para 1, mas o interessante que me chamou a atenção foi isso aqui, redução da hemoglobina glicada. Normalizou, apesar de uma perda de peso não tão grande. Não teve nenhuma complicação major, então dá uma orientação que talvez a redução da grelina tenha um impacto no metabolismo glicêmico, e hoje a gente sabe que isso é verdade. É um hormônio que atua diretamente na resistência insulínica e no controle glicêmico. Então, mesmo sem uma perda de peso muito alta, ele teve um controle da glicemia muito interessante. Então, eu montei meu trabalho selecionando esses pacientes desse gap, que eu julguei ser um gap ideal de tratamento. A gente só selecionou pacientes do sexo feminino porque o público, mais de 90% do público do ambulatório de obesidade da FRJ são mulheres, eu diria que mais de 95%. E a gente conseguiria no máximo 2 homens, e podia ser um viés para poucos pacientes. Na MENAC, me ficou um braço do estudo relativo ao metabolismo ósseo, então a gente não queria paciente na menopausa. 6 meses de acompanhamento, um estudo, um estudo fase 1 e 2. E a técnica eu mudei um pouco, que eu embolizava os ramos fúngicos e depois sempre estudava a gastroepiploica e a artéria esplênica em busca de alguma nutrição do fundo gástrico
importante, residual, que pudesse ser embolizada. Eu usei esferas de 300 a 500 embosferas da Merit. Foi feito com anestesia local e sedação, 8 por acesso radial, distal esquerdo, e 2 por femoral. As pacientes que eu fiz por acesso femoral foram pacientes que eu julguei que seriam altas e eu pudesse não ter comprimento de catéter. A proteção gástrica eu não iniciei antes, exceto em uma paciente. Eu fazia endoscopia uma semana antes, somente uma paciente de uma gastrite moderada. Então, ela começou uma semana antes o omeprazol. Hoje eu acho que talvez a gente tenha que começar em todo mundo e qualquer sinal de gastrite tenha que ser postergado o procedimento, mas a gente no projeto iniciou durante a sedação e depois manteve por um mês, ou até a endoscopia mostrar que não tinha nenhuma úlcera, nenhuma lesão. A endoscopia era realizada uma semana antes, uma semana após para ver a fase aguda e um mês. Eu não consegui acompanhamento psicológico, mas num grupo que não tem controle talvez seja menos um viés, mas eu acho importante ter acompanhamento psicológico para o paciente emagrecer adequadamente. Os testes de exclusão foram gestação, desejo de gravidade, estudo de coagulação, vício em drogas, incluindo alcoolismo, alguma doença avançada, cirurgia gástrica prévia, como todos os outros, e só gastrite severa ou úlcera, não gastrite moderada. Os pacientes tinham que ter síndrome metabólica, né, que é um resumo, né, paciente com a cintura acima de 80, no caso de mulher, e tinha que ter aqui dislipidemia, hipertensão, ou diabetes ou pré-diabetes, né? O IMC médio foi de 36,3 e um peso médio de 94 quilos. Então, obesos grau 2 em média. Alguns detalhes sobre a nutrição do fundo do estômago, né? Alguns detalhes anatômicos. Está descrito uma variação anatômica de 20%, mas creio que a gente vai encontrar muito mais do que isso, como foi na próstata, né? A gente começa a ver que os livros estão errados, né? Então, só olhando aqui nos desenhos, foram gentilmente cedidos por um colega nosso do Brasil. A artéria gástrica esquerda é a principal artéria nutridora do fundo gástrico, porém, quando se rebate o estômago, a gente vê aqui que os ramos distais da gastroepiploica direita, antes de se unir com a esquerda, emitem ramos para o fundo e também tem as gástricas curtas, que vêm da artéria esplênica. Então, um acesso radial distal que foi feito, aqui uma arteriografia do tronco celíaco, então, cateterismo seletivo da artéria gástrica esquerda, muito cuidado com os ramos do esôfago e dos ramos que não vão para o fundo, né? A ideia é somente fazer uma embolização superseletiva do fundo gástrico e aqui no controle a gente embolizou até realmente parar o fluxo, tá? Então, a gente, a partir disso, fazia uma arteriografia da gástrica epiploica e da esplênica. E, nesse caso, a gente encontrou aqui uma nutrição importante do fundo. Eu, particularmente, acho importante embolizar, senão a repermeabilização provavelmente vai ser muito rápida. Então, a gente ia com microcatéter até o fundo gástrico e embolizava. Então, mostrando aqui, né, que se realmente se encaixa, que nem um quebra-cabeça. E a gente encontrou várias variações anatômicas, né? Umas mais simples, outras mais complexas. Então, nesse caso aqui, a gente tinha uma artéria gástrica esquerda com uma artéria hepática, né, esquerda, um tronco muito grande que tinha aqui pelo menos 3 gástricas, né? Uma gástrica indo para o corpo, uma gástrica indo para o fundo e uma gástrica acessória também indo para o fundo. Então, pelo menos 2 ramos tiveram que ser embolizados nesse caso. Esse caso é comum da gente ver, né? Uma artéria gástrica esquerda em comum com a artéria hepática esquerda também, só que uma artéria gástrica esquerda numa angulação muito difícil de ser embolizada, né? Que um ângulo, uma curva quase impossível. Então, nesse caso aqui, eu entrei pela gástrica direita até a gástrica esquerda e até chegar nos ramos fúngicos. Essa paciente não tinha gasto duodenal, isso é extremamente raro. Então, a gástrica epiploica direita não foi encontrada. Fiz a embolização da artéria gástrica esquerda e depois na arteriografia esplênica a gente vê as artérias gástricas curtas aqui exuberantes, nutrindo uma grande, importante, quase todo o fundo gástrico. Então, acho que se não fizesse essa embolização, provavelmente não seria eficaz o procedimento, aqui mostrando um cateterismo bem superseletivo mesmo, para ter uma embolização segura. E aqui, por refluxo, a gástrica epiploica esquerda. Aqui. A gente teve 100% de sucesso técnico e, inacreditavelmente, eu achei que ia doer muito. Foi indolor até a alta
E a única paciente que vomitou foi a primeira, porque eu comecei morfina regular e ela só parou de vomitar quando eu suspendi a morfina. Nas outras eu fiz somente dipirona e foi super bem tolerado. Um tempo médio de internação menos de um dia, fazia no final da tarde e dava alta de manhã, e na maioria dos casos. E a maioria ainda relata que perda... Aqui em um ano todos relatavam ainda algum grau de perda de apetite e saciedade precoce, mas a maioria, agora já tem paciente com 2 anos que ainda relata isso. O que foram os principais achados do estudo, mostrando uma perda de peso aqui de mais de quase 7 quilos, um pouco mais de 1 quilo por mês, que foi encontrado em outros estudos também, uma perda do excesso de peso de 22%. O IMC caiu em 3 pontos, então os pacientes, em média, deixaram de ter obesidade grau 2 para grau 1, uma redução muito boa de grelina, uma das maiores encontradas, aí de 32%, talvez pela técnica, eu tenho feito uma embolização um pouco mais agressiva. E um achado muito interessante aqui na resistência insulínica, né? Uma queda pela metade do HOME-R. Acho que foi a primeira vez que foi relatado isso, e foi estudado em todos os pacientes. Uma melhora da qualidade de vida sustentada nesses 6 meses e praticamente uma resolução da compulsão alimentar, aqui calculada pelo score de compulsão alimentar, já em um mês, todas as pacientes de um grau moderado foram para praticamente sem compulsão alimentar. E uma normalização da glicemia em jejum, todas com P significativo. Então, mostrando que, apesar do emagrecimento não tão alto, um bom controle glicêmico, e talvez esse seja um dos focos desse procedimento. Algumas observações, né? A gente tinha uma nutrição, ela era acompanhada pelo serviço de nutrologia, só que 9 das 10 pacientes não seguiram o protocolo, uma ingesta calórica média de 30 calorias acima do prescrito, e mesmo assim emagreceram, o que é bem interessante, né? Como a Joana mostrou, você tem que tentar tirar 500 calorias por dia para emagrecer, e aqui a ingesta calórica foi acima, em média, né? Somente uma paciente realizou atividade física. Realmente eram pacientes com um nível socioeconômico muito baixo e tinham dificuldades, tanto na dieta como no tempo para fazer exercício. Não teve alteração significativa do lipidograma e nos medicamentos da hipertensão. E também não teve uma alteração importante na leptina, que também foi dosada nesse período. Tive mais úlceras rasas, mais úlceras do que os outros colegas. Isso na endoscopia de 1 semana. Então, 7 pacientes tinham úlceras rasas, indolores, eram achados. Só 2 tiveram dor após o procedimento, foram as 2 com úlceras profundas. E aqui tem uma explicação. Uma paciente era que tinha gastrite moderada previamente, então hoje eu acho que não se deve incluir. E a outra é uma paciente que simplesmente se recusou a tomar omeprazol após o procedimento, porque ela era contra tomar remédio. E isso a gente só fica sabendo depois, infelizmente. Ela teve uma úlcera, depois, obviamente, ela tomou remédio e foi manejado só dobrando a dose do omeprazol e 1 semana de dieta líquida. E eu tive uma trombose focal da radial distal, meu introdutor não era hidrofílico e não teve reperfusão, mas foi assintomática, porque eu fazia o ultrassom de todo mundo. Não teve nenhuma complicação que eu precisei reinternar a paciente, então foi 0% de complicação mesmo. Aqui é interessante, quase todas as úlceras, incluindo as profundas, não foram no fundo gástrico. Aliás, o fundo gástrico não teve nenhuma úlcera, nem rasa. As úlceras foram na pequena curvatura, mostrando que é uma área provavelmente bem mais sensível à isquemia e que se deve ter muito cuidado com refluxo. A gente está tão acostumado a embolizar a hemorragia digestiva que nos próximos pacientes, nos próximos estudos, tem que ter muito cuidado com isso aqui. Tá? Então, aqui é o exemplo de uma úlcera rasa, uma pequena úlcera e as 2 profundas que eu tive. E aqui 1 mês após a mesma úlcera completamente cicatrizada. Tá? Então, cuidado com a pequena curvatura. E o fundo, aparentemente, é uma área verde, é uma área que você pode realmente embolizar, que tem muita colateral, você não vai conseguir isquemiar de forma importante. Então, só comparando aqui algumas coisas, né? Meu IMC foi um pouco menor do que a média, eu tive uma perda de peso um pouco menor, mas ainda acima dos 5%, e sustentado de 6 meses, o que eu achei que foi bom. Pacientes não seguiram dieta, não fizeram exercício e teve uma perda de peso importante. Uma redução muito boa da grelina e tive 3 complicações, mas nenhuma precisando reinternar, reintervir ou operar. Esse artigo foi oficialmente publicado hoje, né, na CVIR, e algumas perspectivas futuras, né? A gente precisa de mais estudos prospectivos
maiores, de acompanhamentos mais longos, para poder inserir esse tratamento realmente no tratamento da obesidade. A gente ainda está em busca da técnica da seleção mais adequada de pacientes. Acho que a seleção talvez seja o trunfo para inserir. Eu acho que são muito heterogêneos, né, os trabalhos, com populações diferentes. Talvez a gente tenha que padronizar isso mais. Eu acho que o acompanhamento psicológico faltou no meu trabalho e parece ser fundamental. Já tem pacientes aqui, né, que operaram depois, mas não se tem certeza sobre a viabilidade do resgate cirúrgico, causa insegurança e é um fator que pode impactar no procedimento, né? Os cirurgiões ainda têm muita preocupação. E uma dúvida que eu tenho, que talvez seja interessante, é fazer a embolização bariátrica. Então, a gente muda o hormônio, que é feito, né? Hoje a cirurgia bariátrica é conhecida como cirurgia metabólica. A gente faz a parte metabólica e depois, será que é possível colocar um balão e trazer a restrição da cirurgia, tanto do bypass quanto do sleeve, e aí somar com procedimentos menos invasivos, né, minimamente invasivos, os efeitos da cirurgia? Obrigado. Parabéns, Rafa, pela excelente apresentação. Eu vou abrir a discussão. Espero que o Clifford esteja nos ouvindo bem. Eu vou fazer em português, caso precise, faça em inglês. E eu queria dizer que, assim, eu vou propor algumas perguntas, vou direcionar as perguntas, mas quem tiver comentário, por favor, execute o comentário, porque é bom a gente trocar as experiências aqui, é isso que enriquece a discussão. A primeira pergunta que eu tenho é para a Joana. Joana, a nossa visão é, o paciente que é obeso ou que sofre de obesidade, para ele, o goal dele, ou o mais importante para ele, é perder peso. E para ele, quanto mais ele emagrecer, melhor. Quanto mais ele se vê magro, melhor. Acho que essa é a expectativa que o doente tem, o paciente tem. Na visão do médico, uma redução de 5%, 10% de peso, isso já traz benefício à saúde do paciente. Então, você tem duas expectativas diferentes, a visão do médico e a visão do paciente. E eu queria saber, a gente viu aqui, pelos estudos demonstrados pelo Clifford, e o Rafael também encontrou algo semelhante. A embolização bariátrica, ela traz uma redução de peso em torno aí de 6% a 17%, uma média ali de 9% a 10%. Então, a minha pergunta é, como alinhar essas expectativas? Você tem a expectativa do doente, a expectativa do médico, como é que a gente faz para alinhar as expectativas? E aí, eu vou te fazer uma pergunta complementar nesse mesmo bonde, se uma saída seria, talvez, propor a embolização bariátrica para pacientes que têm um MC não tão grandes, menores, numa faixa aí de 25 a 35, para que a gente consiga aproximar um pouco mais essa expectativa. Tá ótimo. Parabéns aí ao Rafael e ao Clifford pelas apresentações. E aí, Joaquim, eu vou responder suas perguntas e também fazer algumas observações em relação do que a gente participou do estudo, né? Então, essa expectativa do paciente de querer retornar a um peso ou atingir um peso que não é possível, né? Perder 20, 30 quilos. Claro que é possível, mas vai requerer um esforço maior dele. Então, isso tem que ser setado na primeira consulta. E é um jogo aberto. Então, é necessário o médico, seja endocrinologista, o médico para fazer embolização bariátrica, o próprio cirurgião bariátrico, entender as expectativas do paciente, a psicologia entra aí com a gente nisso, para explicar, porque senão ele vai se decepcionar. Acho que tem gente que trabalha com cirurgia bariátrica assistindo a gente, o paciente tem a expectativa de chegar a MC de 25, e essa não é uma realidade. O objetivo da cirurgia bariátrica é retirar da obesidade e tirar 50% do excesso de peso dele, 60%, e muitas vezes eles vão continuar obesos, com IMC de 30, 32, mas ele tinha IMC de 50. Então, a gente passar para ele que isso é um sucesso terapêutico, e é difícil, mas é nosso papel melhorar a compreensão do paciente em relação a isso. Uma coisa que ajuda é a melhora dos exames laboratoriais. Então, o paciente que é metabólico é uma melhora tão significativa. E a doença osteoarticular também melhora quando perde mais de 10%, 10%. Então, melhora muito significativo. Então, fazer um reforço positivo é super importante. Em relação aos dados do Rafael, a gente acompanhou os pacientes. No caso dele, também teve uma paciente que não teve, que sujou um pouco o resultado. Se eu tirasse essa paciente, ele ficava com resultado de perda 10%, 11%, enfim, uma paciente que por diversas dificuldades não aderiu à dieta e o resultado médio eu acho que gira de 9%
a 10%. E eu acho que o público para embolização também está nessa faixa que vocês comentaram aí. O grande obeso, mas ser maior do que 40, eu acho que a cirurgia bariátrica é a primeira opção. Como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, então, a gente não opera nem 1% dos nossos obesos acima de 40. Então, pelas questões do nosso sistema de saúde. Então, a gente realmente precisa ter outras opções. Para o paciente que está mais leve, essa pode ser uma primeira opção. E eu acredito muito em tratamento combinado. O Rafael colocou ali a embolização com balão. Eu acho que eu fico meio receosa desse estômago, não sei quanto tempo depois poderia colocar esse balão, porque é um estômago que já sofreu alguma isquemia ali controlada, né? Mas eu acho que um estudo interessante é a embolização como indicação, né? As medicações vão entrar aí para manutenção. Eu talvez consiga fazer doses menores, com melhora da tolerabilidade na manutenção do peso, que é um outro problema para a gente. Depois que faz a embolização, como é que a gente vai manter esse peso? Né? Então, eu acredito que a embolização vai ter um range, principalmente do 30 a 35, talvez do 30 até o 40, em alguns pacientes. E, além da cirurgia não estar acessível para todo mundo, eu costumo falar que a cirurgia não é para todo mundo. Tem paciente que não é elegível por questões psiquiátricas, compreender todas as mudanças que vão ter no pós-operatório. Então, eu acho que também pode servir para esses pacientes que ou não querem a cirurgia bariátrica, não querem aceitar as mudanças que a cirurgia bariátrica te impõe, mas eu posso permitir uma perda de 10%, que vai melhorar a qualidade de vida, melhorar o metabolismo dele. Então, eu acho que serve para esse público também. Eu vou aqui chutar, mas assim, o Rafael mostrou, por exemplo, que naquele paciente onde ele teve uma úlcera maior, em um mês a mucosa do estômago estava reptilizada. Então, talvez um mês fosse um tempo seguro, ou seja, já houve algum grau de revascularização, porque você possa colocar um balão sem comprometer a vascularização, sem causar uma isquemia e uma perfuração gástrica. Talvez seja um chute. Esse gap, né? Exato. Pelo menos um mês, esperar pelo menos um mês. E outra Mas coisa talvez até 3 meses os pacientes perdem muito também, né? Isso que eu ia falar. Outra coisa, que um raciocínio paralelo a gente tem aí uma redução da grelina que fica arrastada, fica 6 meses. O Rafael até mostrou aí, dependendo do tipo de embolização, até 1 ano essa grelina fica reduzida. Então também você tem ali uma janela de oportunidade para inserir alguns tratamentos enquanto o paciente está saciado, entre aspas, né? Perdeu a voracidade que ele tinha da fome. Então, eu acho que trabalhando por aí mesmo, esse intervalo, no mínimo um mês tem que esperar, eu acho, né? E aí 3 meses, acho que é um prazo bom. Rafa e o Clifford, tem algum comentário? Querem comentar alguma coisa sobre isso? Bem, eu acho que a Joana resumiu bem. Eu acho importante a gente encontrar realmente o paciente ideal, né? São poucos trabalhos, né? O N ainda não é grande, e se cada um de nós, cada um fizer uma população diferente, acho que a gente nunca vai chegar onde seria esse tratamento, né? Eu acho que a gente tem que talvez padronizar, nós pesquisadores, né? Que gostam do assunto. O que você acha, Clio? Well, so I think a couple of things. First is, in terms of inserting a balloon around the embolization, the balloons cause significant ulcerations, and I would be very worried about adding a balloon on top of a bariatric embolization patient, probably until you've done an endoscopy and demonstrated that their stomach is healthy. I think dropping a balloon either before or after and worsening an ulcer could be very scary. In discussing it with our folks, they even were suggesting that you wouldn't want to do another device until maybe 6 months. Just as you still see significant weight loss up until 6 months, I don't think you need to synergize while you have active weight loss. The key is to get your drop, and as you start to plateau, to drop it down again. I'm very excited by the concept of combining this with drugs, in particular, drugs that work on the GLP-1 pathway, like semaglutide or liraglutide. Our barrier is that without more randomized data, drug companies aren't that interested in funding that type of trial. They want to see that our procedure has a certain, kind of consistent weight loss. And I think we're seeing it. I think we're seeing,
outlier included in the data that when you combine it all, about a 7 to 8% weight loss overall on average internationally. But they still want more randomized data. But I think that's where we're going to see the magic. If you can add 6 or 8%, you know, and then on top of that, another 6 or 8%, we're really getting very close to kind of a gastric a lap band. But I do think it's important that the patients realize that, number one, I describe this, even though it probably does induce some weight loss, as a hunger controlling procedure. So they need to be properly counseled. They need to stay on an appropriate diet, and this should help them do that. So I like to think of this as getting people a running start so that when the effect starts to lessen, and we're glad the effect lessens. The effect lessens because the stomach revascularizes. We want that. But I mean, it would be great if it went a little bit longer. And I think we're seeing 9 months. And I think in our smaller beads, we might be seeing even longer than that. But the fact that it comes back again is going to happen in everybody. The body readjusts. But if you can give them that running start, and then maybe we can figure out what the next device or the next drug might be. I think, you know, if you think about this as a disease that needs multiple approaches, any combination of these approaches could work, right? And so we used to think about cancer as one disease, that we cut it out and burned it and did chemo. And now we know that even if we all have the same type of cancer, we all have our own type of cancer. I think the same is true with obesity. We're not all going to have our own type of obesity, our own motivating factors. So I'm very excited by this. In terms of standardizing our patients, you know, we have so many things that aren't standard. Our follow-ups, the type of embolic we use, our procedural technique, as you know, Raphael, you're getting more advanced in searching out, you know, short gastrics. All of that's really important, and finding the right patients is important. And I would argue that a patient in a BMI of 30 to 35 probably will have more effect. They're not in as extreme a state as a patient with a BMI of 40 and above. So lots of interesting things to discuss. Obrigado, Cliff. Excelente comentário. Eu vou fazer uma pergunta, vou aproveitar a experiência do Cliff para fazer umas perguntas. Em relação à proteção gástrica, a gente sabe que o paciente, após a embolização gástrica, ele pode evoluir com dor epigástrica, náusea, vômito e algumas úlceras. Você até considerou ali que de 30% a 100% de ulcerações superficiais é esperado, pode ser esperado. Na sua opinião, qual seria o melhor protocolo para proteção gástrica? So, you know, we looked in our animal model. In our animal model, the ulceration didn't change whether we did Carafate and proton pump inhibitors or not. In fact, that we only did proton pump inhibitors. Getting pigs to take Carafate is not easy. In our patients, we've had, in all of our patients so far, we've been doing 2 weeks of combined Carafate and proton pump inhibitor, and then 6 weeks after that. In patients, currently we're doing endoscopies at 3 months. We've had one patient who had a persistent ulcer with our new trial at 3 months, and they went on PPIs for another 8 weeks, and the ulcer was gone. I think it's really important to do. I can't tell you I have data that proves that, but I would say 2 weeks before and 6 weeks after. Now, our gastroenterology colleagues tell me that only non-gastroenterologists ever use Carafate. So it may be excessive and unnecessary, but the proton pump inhibitor is pretty important. Obrigado, Cliff. Ainda na questão do protocolo, você realiza angiografia, tomografia, 3D tomografia angiográfica para avaliar as variações anatômicas e já prever alguma dificuldade durante o procedimento? So we always do CT. Well, so in our clinical trial patients, we do CT scans in everybody. Mostly for me now to look for large anatomic differences, gastrohepatic trunks I might have to deal with, to look to make sure that the vasculature is normal, and to look for underlying things we just may not have seen or are expected. We are now, as well, we've been doing cone beam CT on the table, so a celiac injection and a cone beam CT. We actually have a
combination CT angio suite now. So I actually move the patients right. The CT scanner comes right over the patient. I inject contrast and I get a good 3D map. We are limited in our trials by what we're allowed to embolize. The FDA has kind of got savvy after the first trial that when we said fundal arteries, that there were more than one, and they have limited us to two fundal arteries. We are seeing a lot of anatomic variants. I've seen phrenic arteries that are feeding the fundus. I've seen, of course, the gastroepiploic, lots of short gastrics and the left gastric. Clearly, the lesser curvature ulcers are coming from our left gastric embolization that kind of, it spreads out like a hand over the fundus and then the lesser curvature. It's really very interesting. I think what's going to be important is to also figure out how much of the fundus do we need to embolize to have a persistent effect. And we're trying to figure that out right now with imaging visible embolic. So I do as much imaging as I can without giving too much of a radiation dose to the patients so we can get a mapping. I also find that imaging in advance, especially in our patients with BMIs of 40 to 55, right? It allows us to know where we're going a little more confidence so that when imaging gets more challenging with a thicker patient, we're able to see our way there. I will say, Raphael, your images were beautiful, and searching out all those arteries is a significant task. We've been taking a different approach, and we've been coil embolizing the gastrohepatic trunk if we can't get past the major feeder to the liver. So I'll just go in and I'll drop a coil. I was going to do gel foam. The thought of reflux was not what I enjoyed. So we'll drop a coil so that we can just go ahead and embolize. But I also noticed that, Raphael, you're embolizing to the same degree I do. You're looking for the decreased blood flow in the spiral submucosal vessels. You're not really trying to get the main trunk, which it gives you that protection. So you'll find you'll get 4 or 5 beats of stasis rapidly. Even with a smaller embolic, I'm getting stasis faster because those small vessels just go away faster and you have no outflow. So you get that 4 beats of stasis. So yeah, I mean, technically those were beautiful cases, just beautiful. Quer comentar, Rafa? Eu acho que tudo foi dito. Eu acho que só voltando um pouco na primeira questão, essa questão da expectativa do paciente, talvez se ele precisa emagrecer menos, e aí está aquele gap, né, já comentado, talvez ele fique feliz com essa perda de peso que a gente consegue dar para ele, né? Que é de entre 1 e 2 quilos por mês, né? E é isso. Eu acho que, enfim, eu acho que a gente está amadurecendo. Eu acho que todos os trabalhos mostraram emagrecimento, grande maioria com peso significativo. Acho que a gente está chegando lá. Acho que a gente está chegando já qual é a população ideal, quando que vai ser indicado esse tratamento. E os primeiros trabalhos já com placebo já estão aparecendo. Então, acho que a gente está chegando lá. Acho que vai vir para ficar. Eu queria perguntar para os dois, tanto para o Rafael quanto para o Clifford. A gente sabe que depois da embolização, a questão do hormônio, da grelina, começa talvez a voltar a subir ali a partir do 6º mês. Tem uma chance de acontecer isso, da grelina voltar a subir após o 6º mês. Isso pode se dar talvez pela própria revascularização do fundo gástrico, né? No início desse procedimento, as embolizações eram feitas exclusivamente da artéria gástrica esquerda. E a gente tem sentido, e o Rafael mostrou essa experiência, que você deve procurar mapear o fundo gástrico, que às vezes tem mais de uma artéria irrigando o fundo gástrico. Na amostra do Rafael, pelo que eu me lembro, ele teve quase 100% de artérias diferentes, né? Teve, obviamente, a regularidade da gástrica esquerda, mas ele teve que associar várias embolizações de várias artérias concomitantes. Então, minha pergunta é, será que uma embolização mais agressiva, procurando realmente desvascularizar todo o fundo e não se detendo a embolização da gástrica esquerda, trará um efeito melhor, mais sinérgico para a embolização? Tanto do efeito do emagrecimento, né, da perda de peso, quanto da manutenção da diminuição da grelina? Joaquim, eu creio que sim. Eu creio que deve, como você viu, né? Eu embolizei de forma agressiva e em 1 mês já tinha cicatrizado uma úlcera profunda numa paciente que não tomou omeprazol. Eu acho que revasculariza rápido,
Acho que a gente deve procurar, sim, isquemiar o fundo do estômago, mas nos próximos pacientes eu vou fazer algo mais parecido com o Clifford, em termos de proteção gástrica, iniciar 2 semanas antes. Eu acho importante. Paciente com gastrite prévia, acho que não deve entrar. E em questão da grelina, tem uma outra questão. 90% é produzida no fundo do estômago. A gente, obviamente, não vai conseguir matar todas, mas existem outras porções do corpo humano que produzem grelina. Existe produção pancreática, duodenal, e pode haver um upregulation, né? Pode haver esses outros locais começarem a produzir mais. Isso a gente ainda não sabe em que pé que vai ficar, mas sim, eu acho que tem que ser mais agressivo com o fundo gástrico, porque a revascularização deve acontecer de forma precoce. I will say that in our animal studies, we showed no duodenal. So once you embolize the stomach, you didn't get increased production of ghrelin in the duodenum. You didn't. We have hung our hat on ghrelin, and it would be great if it was ghrelin. But I don't know that we necessarily know what the real cause of this is, right? We'd like it to be ghrelin. It seems logical. It's what the logic behind the study is, but we still don't have truly definitive data it could be causative or it could be associated. I don't know. But I definitely think that as long as you're embolizing aggressively but safely, we're fine. I mean, what we're seeing is very few significant adverse events out there in the world with different techniques and different embolics, different, multiple vessels, one vessel. As long as you're on target and as long as you're hitting the fundus in some of the proximal body, I think you're in pretty good shape. I don't know. I don't know where. I don't know if it's embolic size or degree of embolization that will extend the effectiveness of the procedure past 6 or 9 months. But I do think one thing that is very nice is that we're not seeing instant recidivism. So we're not seeing patients that lose their weight and then it comes springing right back. It goes down and it stays flat. And some of that is probably the behaviors learned, but in all of the studies where behavioral control wasn't given, they still aren't all springing back. In fact, most patients flatten and stay flat. So that's a good sign. That means that whatever we've done something. Now, we've done gastric emptying studies in the last case, and we didn't see any changes in gastric function that's mechanical. So we hope it's hormonal. I think it's hormonal. I don't think it's just due to pain and ulceration. In fact, Rafael, you're saying you had no pain. I'm shocked. We saw, 40 to 60% of in our first study, about 40% of patients had nausea and vomiting and pain that was bad enough that they required multiple medications. In our current study, we're seeing almost instant pain on the table once you've embolized. So that's great. And so, that's probably differences in embolic. I did see a posting about a gastroprotective, whether we would use an anti-reflux catheter. I just want to say 3 things. One, that adds a tremendous amount of expense. And number 2, I think pushing embolic under pressure is probably the wrong thing to do. I think it's a great way to over-embolize and get ulceration. I think you should do flow-based. And I think adding another variable, and I've used it, right? When I needed to prevent flow down right gastric, I would open the catheter. Back then it was the Surefire, which they don't call it that anymore, I don't think. And you deliver embolic only because you change the pressure gradient, and so the right gastric protected itself. But to add that to the questions, we're not ready yet. Just like we had to prove some efficacy with liver cancer before we threw in fancy, complicated devices, it could be really helpful. But I'm afraid you're going to over-pressurize and over-embolize. And I'm a believer for healthy tissue. Remember, these are healthy. Stomach's about that thick, right? This is not a liver tumor. This is this thick. You want to be gentle. You may want to be complete, but you want to be gentle. So for me right now, flow-based is what we're doing. And by the way, the 100 to 200 micron embolic that we're using right now was that the paper that explains why we're using that is on its way out the door right now. It's being tested. I will tell you, my experience is it's very embolic. I'm not sure if I were starting a clinical practice that wasn't research, I would go right for the 3 to 5. I would start with 3 to 5. All the data is in 3 to 5. My own practice right now, we're getting patients sent in from our weight management center. I'm doing 3 to 5 for that as well right now until I've proven this embolic works.
and then we can talk about that in larger volume. But I would say no special devices. Use a microcatheter and use off-the-shelf embolic right now, and let's just get enough data. And if that looks good, then let's get fancy. Joaquim, só um último comentário. Em relação ao fundo gástrico, você viu ali também, nas endoscopias de controle não foram vistas nenhuma úlcera rasa. Então, assim, e eu fui, assim, eu digo agressivo, mas eu fui gentil. Assim, mesmo sendo gentil, sempre há um refluxo para pequena curvatura. Eu acho que é aí que está o perigo. Então, eu embolizei várias artérias para o fundo gástrico não aconteceu nada. Então, eu realmente tenho certeza que embolizar o fundo gástrico é seguro. Tem muita colateral, inclusive da frênica, como o Clifford disse. Tem muita colateral, acho seguro, tem que ter cuidado, realmente, com refluxo. É isso que eu acho. Diga, Joana. Joaquim, posso fazer só uma observação? Que eu, como clínica, né, a gente viu que os pacientes melhoraram muito a compulsão alimentar. Então, tem estudos em animais da grelina e seu papel na compulsão alimentar. Claro, o ser humano é mais complexo, né, quando a gente fala de compulsão alimentar, mas foi um resultado muito interessante. Né? Elas mantiveram, depois daquela perda de peso inicial, elas mantiveram o peso mais estável aí até 12 meses, 10 meses, mas com melhora dos scores de compulsão. E algumas que a gente já estão quase 2 anos, talvez, né? Por aí, com reganho, mas mantendo uma melhora da compulsão alimentar. Né? Então, acho que entender isso também é importante. Qualidade de vida, apesar, algumas reganharam peso, mas só de não ter a compulsão alimentar, foi uma melhora da qualidade de vida para elas muito significativa. Não sei se o Clifford tem experiência com compulsão alimentar nesse público, mas também acho interessante estudar isso aí. Excelente, Joana. Yeah, I agree. They were excluded in our trial, but I think that would be a great thing to study. And I, you know, in terms of ulcers, when you would look at the ulcer map from the Beat Obesity trial, the original one, all of our ulcers were either in the greater curvature or the lesser curvature, kind of ringing in the fundus. So I think the fundus has a lot of extra blood supply, probably for good reason. And so it's a pretty safe place to embolize. And you're gonna get ulcers where you have single vessel feeders, like the greater curvature or the lesser curvature. But yeah, I think the concept of testing this in the patient population of binge eaters would be very interesting, because we've been looking for efficacy and we've been looking at weight loss, not necessarily binge eating behavioral changes. We've been sticking to patients with, you know, we in our current trial, we have extensive psychological counseling and weight management. And we've actually been trying to eliminate patients with binge eating as a behavior. But I think it's a great concept. I think the concept of, if we think it's ghrelin mediated, it could be very interesting. And another ghrelin mediated disease is Prader-Willi, which we've not really discussed at this point. Excelente. Tinha uma pergunta do Corvelo, da audiência, que eu acho que o Clifford acabou respondendo. Corvelo, se não respondeu, comenta aqui de novo. A pergunta era o seguinte: vocês acham que a utilização do sistema anti-refluxo, no caso do Shufire, que o Clifford falou, poderia propiciar embolização tão efetiva quanto o microcatéter, mas com menos quantidade de partícula e então menor índice de úlcera? Acho que ficou claro que embolizar sob pressão aqui não é o foco, é ser gentil e embolizar no fluxo, que acho que esse que é o ponto. Corvelo, se não ficou claro, a gente pode repetir. E eu queria aproveitar, falando de agente embolizante, Clifford e Rafael, a gente vê que na literatura, os trabalhos, eles trabalharam com agente embolizante particulado ou microesfera, né? Então foi PVA ou microesfera majoritariamente, no size 300 a 500 microns, né? Então, eu gostaria de saber duas perguntas. Primeiro, se vocês acham que esse é o tamanho ideal de partícula, ou se você acha que a gente vai acabar diminuindo, tentando diminuir, igual foi feito na próstata, mas acabamos subindo de novo. Se é melhor PVA, se é melhor esfera, e é basicamente isso. Okay, so let me start with let's do the size second. I think we talk about irregular PVA versus spheres. I think irregular PVA leads to more clumping, more proximal embolization. I don't think that's our goal. I think the goal is submucosal embolization.
What I'm trying to do right now is determine if I can juice the effectiveness by dropping the embolic size to a very small, tailored embolic that hits, between 100 to 200 microns. I don't recommend anyone does that yet. We're doing this in a, this could be much more embolic and be more dangerous. So the answer is we may, if the data shows it, drop our size, just like we did by experimenting in the prostate. But I think right now the 300 to 500 micron embolic has the most data, and that's what I would be working with. I'd be working within that realm. And again, I would not yet try to overpressurize the system with pressure-directed therapies. I know that's what they did in the randomized controlled trial. They had a special agitator, they had a balloon catheter. But if you look at the funding of the trial, it was funded by the company that the authors own the company that makes the device. And so to me, that has to be put aside, and you look at the data for what it is, and it is right on par with Raphael's data and my data and the data from the other group. So I don't think it's worth it. But in terms of bead size, I suspect we're going to find the right embolic. I think the 100 to 200 is much more embolic, and I won't know for another year whether or not I would drop that size. But right now, I would do a 300 to 500 micron embolization. And frankly, if one was going to do it clinically, collect the data prospectively and publish. The more data we have, the better. And pick different patient populations. Pick diabetics. Pick patients who have eating disorders. Pick patients who have had failure of other therapies. Just as we explore, we have to figure it out. But we should start to keep our technique relatively stable. And I think the concept of 300 to 500 microns without a microcatheter, without a anti-reflex catheter would be reasonable. Now, there are some anti-reflex catheters that are out right now that don't seem to have a pressure gradient that they create. And as those come to light more, they may be something that would be fun to play with. I don't know. A resposta, eu acho que é exatamente isso. Assim, a gente ainda não sabe qual é o tamanho ideal. O que a gente sabe é que 300 a 500 é seguro. Pela lógica, esferas menores devem fazer mais efeitos, mas até hoje o trabalho com maior emagrecimento foi de 500 a 700, então a gente não sabe. Só sabe que 300 a 500 é seguro e, por enquanto, é isso. Mas isso já é bom. Então, quem quer começar a fazer o procedimento, ou quem pode começar a fazer o procedimento, ainda que ambiente controlado, né, experimental, já tem um norte que pode começar com 300, 500, que é seguro. Isso já é bom. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Eu tenho a impressão de que o Rafael prefere o acesso radial para fazer a embolização e o Clifford, talvez, o acesso femoral. Eu queria saber se isso é verdade, sim, se é. Quais são as dificuldades técnicas para cada acesso que vocês enxergam para os seus acessos? E, mais ou menos, qual é o tempo de duração de procedimento? Bem, eu prefiro radial por 2 motivos, né? Paciente obeso. Então, acho que o acesso radial é uma boa no paciente obeso. E eu acho que a anatomia da artéria gástrica esquerda é mais fácil de cateterizar por acesso radial. Em geral, você pega os catéteres que a gente tem, até catéter coronariano, JR4, mamária, ou pega um Ultimate 1 da Merit. Essa curvatura para cima aguda facilita muito cateterizar a artéria gástrica, que nem sempre é simples por acesso femoral. Essa é a minha impressão. Já a gastrodenal e a esplênica são simples por qualquer acesso. Então, eu tenho a preferência por radial. Yeah, I think you can pick it either way. The reason I'm doing femoral right now is that it allows me to do advanced imaging. I can bring the CT scanner in without moving everything around. I'm also probably a little older than Raphael, so radial's a little newer to me. But my colleagues do radial. Radial's designed for this procedure, actually, right? He's absolutely right. A wrist is easy to close. You don't need a closure device. It's more comfortable for the patient. And if your patients are in pain afterwards, it's easier for them to move around. And then, Aaron Fishman designed the fish hook catheter from Merit, which actually hooks right in to the left gastric that, if it's in normal anatomy. So that rather than having to pull down with a reverse curve and select, which can be a significant difficulty, coming from above is very reasonable. And you're not dealing with an artery that might be this far away, right? And so
I think radial is a great technique. And as we move to our double-blinded component of my trial, I've told that I won't be operating anymore. I have to sit back and watch everything from above, which is terrifying. It's like watching your child go off to school for the first time. But I was training someone yesterday. I was working with someone yesterday who's going to be doing it, and I couldn't help but backseat drive a little bit. I would lean in and make a little comment. But I think I've given them the choice. Pick what you want. You want to do radial, you want to do femoral. As long as you follow the protocol, you do what you want. But radial is designed for patients who are obese. I think if you're down to 25, 30 range, you're probably okay. But when you're pushing 35, 40, 45, it's much easier to go that deep than to go this deep. Em relação ao tempo, eu acabei não respondendo. Bem, quando eu comecei a fazer o projeto, eu achei que ia ser procedimento de meia hora. Fui bem animado, assim. E a verdade é que se tiver uma anatomia ótima, e só teve um paciente que eu só embolizei a gástrica esquerda, porque realmente depois eu procurei e não tinha mais nutrição do fundo gástrico importante. E essa paciente tinha uma anatomia ótima, demorou 25 minutos o procedimento, mas teve paciente que demorou quase 2 horas. A primeira paciente tinha 3 gástricas esquerdas, então, assim, você tem que embolizar devagar, com cuidado para ter refluxo. Então, varia, né? De um procedimento super simples até um procedimento extremamente complexo, parecido com a embolização prostática. Varia. Que excelente. Joana, tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe para você. Você já tem uma experiência agora com o procedimento de embolização bariátrica, porque acompanhou e acompanha ainda os pacientes do protocolo do Rafael. E tem uma pergunta da audiência do Corvelo, que é o seguinte: o uso da liraglutida, ao invés do balão, após a embolização, poderia, na opinião de vocês, dar uma boa opção para incrementar a perda de peso, diminuir a glicemia sem causar maior dano ulceroso para o estômago? Ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte: a gente tinha proposto ali que talvez uma terapia combinada, embolização bariátrica mais balão, pudesse ter um efeito melhor. Ele está sugerindo que, ao invés do balão, usasse a liraglutida. Eu concordo com ele, né? Essas medicações, a liraglutida e a semaglutida, são análogos do GLP-1, que é um hormônio entérico que vai estar envolvido no metabolismo glicídico, também dá mais saciedade, então é interessante. Então, eu olhando o protocolo, olhando para trás, acho muito interessante no momento, talvez ali 6 meses, 8 meses, no momento do reganho, mas talvez não antes disso. A associação com o análogo do GLP-1, que são essas duas drogas, um de uso semanal, um de uso diário, seria muito interessante. Não faria desde o início, porque, como eu mostrei na aula, são medicações que causam muita náusea. É o efeito, tem cerca de 10, 15% dos pacientes não conseguem usar a medicação por náusea. E a gente viu que ele tem uma eficácia limitada, né? Ali entre 8 e o semaglutida de dose alta no semanal, 12%, mas será que se eu combinasse os 10% da embolização mais os 12% da semaglutida, a gente ficaria próximo a um sleeve? Então, talvez seja interessante, né? Eu acho que é um futuro, né, para combinar esses dois tratamentos. É uma droga cara? Esse é um grande fator limitante. A semanal, que está vindo para a obesidade na dose 2,4, é maior do que mais do que o dobro que a gente usa para diabetes, né? E o de uso diário é um pouco mais barato, mas muito caro também, e ambos não são fornecidos pelo SUS, né? Então, teria que ser em protocolo de pesquisa. Entendi, tá bom. Estamos chegando no final aqui do webinar, que pena, mas vamos fazer aqui umas duas perguntas e depois as considerações finais para a gente finalizar. Eu vou começar pela uma pergunta que eu vou fazer por último, para o Clifford. Clifford, a gente sabe que existe uma falta de estudos publicados na literatura, randomizados, controlados, sobre este assunto. A gente teve esse estudo que você apresentou, que fez um estudo comparativo com o Chan, e aí provou que a embolização realmente ela é eficiente, ela causa realmente impacto na redução do peso. Mas somado tudo isso, na sua opinião, a gente está perto, ou quão perto a gente está para a liberação desse procedimento para um uso clínico de rotina, ainda que seja em um atendimento multidisciplinar, como uma opção de tratamento, mas você acha que nós estamos perto, longe? O que é que está faltando para esse procedimento realmente entrar na prática clínica? Right. So I
I would love to see more randomized controlled data, but the reality is that they're expensive and they take a long time. And even within our own national funding bodies, it's challenging to get things like this funded. They're expensive. It's not covered by insurance. It often threatens other specialties that might have more control over funding bodies as interventional radiologists. And I think that being said, clearly we want more randomized control data to see the true efficacy, but I think with all the single arm trials and the randomized trial we have now in these various populations around the world with variable techniques, there's signal here, there's real signal. And what's really exciting to me is that we're seeing that with 300 to 500 micron embolic spherical, whether it's Embosphere or it's bead block or whatever brand you want to use, if it's really hitting in that range, we're safe. If you're doing it right, it's safe. So to me, the reason not to roll it out is a safety issue. And without any randomized data, it would be hard to say roll it out. I don't think it's part of routine care, but it's got to be part of multidisciplinary controlled care. So I would say at this point, I wouldn't say don't do it. I would say if you're going to do it as part of a cohort study or a prospective, a group evaluation. In fact, we've just been in, our weight management center here has started sending us their problem patients. And the goal is to some of them are going to be on semaglutide and some of them are going to have had a balloon. And we're going to start figuring these things out through clinical care. So if you think of I'm not saying we're skipping the phase 2 to go to a phase, but, we're talking about a population that needs help. We're talking about a population that is desperate for options. And as long as one is honest and gives a realistic impression of the fact that we don't know if you can have surgery, we think you can. We think this is very safe. We have good data that shows safety. And we're not expecting you to go from, a BMI of 40 to a BMI of 25. If you're being honest with what we can do right now, and patients understand that, and they're part of a good program, and you're willing to collect data and get it out there, whether it's a registry or a prospective cohort evaluation, go for it. And I didn't say that 5 years ago, but I think we have so many studies now that show with this particular embolic, people aren't getting hurt. I feel ethically obligated to say it's okay. And I can't tell you what the true efficacy is. I'd love to see more randomized data, but for this patient population, properly done with an embolic that appears safe, I think it's reasonable to go and do these studies with approval and with data collection so that we can increase our data out there. And clearly, if you have the wherewithal to do randomized trials, or you have someone who's willing to give you medication for a combo trial, go for it and do the work. But no, I don't think it's completely ready for prime time, but at least I feel like it's safe. Thank you. Última pergunta, e aí os comentários finais. Eu queria ouvir de vocês, para a embolização bariátrica, eu sei que é uma pergunta difícil, mas quem que você acha que é o candidato ideal? É o bom candidato que se aplicaria para esse tratamento? Claro, a gente não vai conseguir chegar numa resposta definitiva, mas eu queria ouvir de vocês o que vocês sentem que para esse tratamento seja um candidato ideal. E, obviamente, na sequência podem fazer os comentários finais. Por enquanto, acho que aquele paciente que não precisa perder tanto peso, e aí varia da percepção. Claramente, o obeso mórbido, acho que não. E a gente está vendo que ele tem um impacto no controle glicêmico, mesmo sem perder muito peso. Então, provavelmente, o paciente que já está acima do peso, diabético ou pré-diabético, eu acho que é essa população. Acho que o paciente diabético pode ser uma opção, mas eu não trabalharia com paciente de longa duração do diabetes. Não digo de longa, mas o paciente mais complicado, que eu acho que reservaria ele para bariátrica, porque a gente sabe também dos benefícios da cirurgia metabólica para o paciente, mesmo que MC de 30 a 35. Mas eu concordo com o Rafael, talvez no paciente mais leve, que 10% vai ter um retorno bastante significativo para ele. Pacientes que não se enquadram para a cirurgia bariátrica, isso é bem frequente, né, por questões psiquiátricas ou por questões clínicas também.
no IMC maior que 40, acho que o Clifford deu esse exame, não sei se foi o Rafael, esse exemplo, ou se foi o Rafael, às vezes o paciente não tem condições clínicas para cirurgia bariátrica, mas 10% de perda de peso dele traria um retorno significativo, e ele não teve essa perda de peso com a medicação, ou não tolerou a medicação. E, finalmente, o paciente que não tolera a medicação. Então, também não é raro o paciente que, infelizmente, não vai usar a medicação. Joana, só um pouquinho, Cris. Joana, a preocupação de não utilizar para o procedimento o paciente que é diabético de longa data seria porque se você não tivesse um efeito muito bom da embolização, esse paciente poderia ter complicações já graves do diabetes, é isso? Seria a chance da reversibilidade com a cirurgia bariátrica é maior do que com a embolização. Então, para um paciente diabético inicial, acho que a embolização, 10% de perda de peso, 12%, vai trazer um resultado muito significativo no controle glicêmico. Mas um paciente que já usa insulina, a gente consegue muitas vezes tirar a insulina do paciente, que ele precisa perder um pouco mais do que 10% do peso para conseguir atingir esse objetivo, e a gente tem essa hipótese de aumento, que também tem com a embolização, a gente viu esses estudos, aumento de GLP-1, mas que com a cirurgia bariátrica, principalmente com bypass, a gente tem um aumento muito significativo de GLP-1, e seria uma das hipóteses para poder ter reversão ou um controle melhor desse diabetes. Então, eu botaria para aquele paciente que usa pouca droga, um paciente que tem pouco tempo de duração do diabetes. Clifford? Yeah, I'm going to answer this real fast. I have no idea. I have no idea. And really, none of us have that idea. We have ideas of what we think would be good. We don't have data. And so I would tend to agree with both of you. I think those are great patient populations. I think another good patient population might be the patient that they're testing in St. Louis, which are folks who are trying to get to a definitive procedure. So, they need to get below a BMI of a certain level to get to a hip replacement or a knee replacement or a kidney transplant. Those might be ideal patients. But I don't know. And I don't know that once you start combining this with some of the really novel anti-obesity medications and devices out there, including things like Glycend and other things, that this may not have a really cool synergistic effect and affect different patients. So I would tend to agree that the patient who needs to lose less weight, maybe a little more slender on the slender side, not overly large, patients who have to get to a definitive, if 6 months of weight loss gets you to a procedure that you need, that's great. I love the concept, though, of people who might have ghrelin-mediated hunger. That's fantastic. So I don't know. But yeah, those are all great. Thank you, Clifford. Os comentários finais agora, começando pela Joana, depois o Rafael, depois o Clifford. Foi um prazer estar no protocolo aí do Rafael, foi um avanço para a UFRJ poder participar desse estudo, entender o papel da grelina e do controle da obesidade com a embolização bariátrica. Concordo com o Clifford que a gente tem mais perguntas do que respostas e tomara que a gente consiga continuar essa pesquisa para trazer essas respostas aí no futuro. Obrigado. Eu vou aproveitar uma pergunta que agora eu não estou achando, mas era em relação ao SUS, sobre o que a gente achava, né? O que eu achava sobre implementar. E uma coisa que a gente sabe da cirurgia bariátrica, porque ela é muito pouco feita, porque ela é cara. A cirurgia bariátrica é cara, as internações às vezes são muito prolongadas, às vezes complica. E esse procedimento foi feito numa base do Day Clinic, né? O paciente ficou em menos de um dia internado e no SUS foi bem barato em termos de material, assim. Eu tinha a contabilidade, não vou falar o número exato, mas em termos de gasto com material foi abaixo de R$3.000. Um catéter, um microcatéter, um frasco de esfera. Acesso radial não tem angiocil, por exemplo. Então, sim, ele pode ter um impacto importantíssimo em termos populacionais, né? De controle da obesidade em termos macro. E acho que, em breve, tenho esperança que a gente vai estar usando para uso clínico, sim. Acho que a gente vai chegar lá. Obrigado, Rafa. Clifford? Well, I just really want to say thank you for inviting me. This is one of the most interesting discussions and audience participations I've had in a while. And I've been doing these
a lot by Zoom this year, but really had a lot of fun. This was great. Your audience is really engaged, and I'm excited to see people start doing this carefully. I would say it is not a procedure to be taken lightly. Learn from your local and non-local experts. I'm always willing to talk to people. I'm sure Raphael is as well. And I am, you know, maybe one time soon we'll actually hold some practical class on this procedure and start teaching it as a procedure to roll out into clinic. But thank you again, and really wonderful evening. Thank you. Thank you very much, Clifford. Great talk, great discussion. Obrigado a todos. Desejo a todos uma boa noite. Lembrando que esse aqui foi um webinar que teve o suporte da Merit Medical Company. Obrigado. Tchau, tchau. Goodbye, Clifford. Thank you.